Olá a todos, eu hoje vou explicar-vos como faço pão. Mais uma vez vou aqui sair um bocadinho dos temas habituais do triângulo e este foi um vídeo que me pediram uma outra pessoa, porque obviamente o triângulo ainda não tem assim uma grande visibilidade e até pessoas que me conhecem e que também queriam experimentar fazer pão em casa, etc. E pronto, então pediram para eu explicar como é que se fazia. Isto muitas vezes, se eu explicar ou se der a receita, não funciona muito bem, é melhor vocês verem como é que eu faço. Esta minha ideia de fazer pão surgiu há uns tempos, já, sei lá, 4, 5 anos. Eu estava numa escola e tinha que almoçar na escola à terça, quinta e sexta. Estava numa escola e eu sou professora, portanto, estava colocada nessa escola. E então, à terça e à quinta não havia grande problema com os meus almoços, porque eu ia com um colega ao Pingo Doce de Redomoro, acho eu. E eles têm um sistema em que nós escolhemos a comida e depois eles fazem na hora, etc. E eu escolhia coisas que não me faziam mal e, portanto, corria tudo muito bem. Mas, quando eu tinha que comer à sexta-feira, mesmo na escola, e comia normalmente uma Santos, as coisas, ao sábado, as coisas não estavam muito bem comigo. Comecei a achar primeiro, sei lá, que era o do atum da Santos, ou do ovo, ou de alguma coisa que eu comia. Nunca pensei que fosse o pão, até que uma colega minha se queixou, sem eu lhe dizer nada, disse: o pão daqui acho que não me faz bem, porque eu ao sábado estou sempre um bocadinho mal do estômago. E o meu problema não era do estômago, mas eu também não me sentia bem e fez um bocado de luz na minha cabeça. Comecei a falar com algumas pessoas e essas pessoas disseram-me que tinha um amigo meu que comia só um pão qualquer de alfarroba e me dizia: este pão é muito saudável, podes comer e não sei o quê. Então, na altura, eu comecei a olhar para os rótulos do pão, que nunca me tinha passado pela cabeça. Eu já havia rótulos de muita coisa, porque eu tinha muitas intolerâncias, mas pronto. Mas comecei nessa altura a ver o rótulo do pão. E o que acontece é que comecei a perceber que o pão, eu que durante anos e anos vi as minhas avós a fazerem pão, a minha mãe, as minhas tias, e o pão era água, farinha, sal e às vezes lá na terra da minha mãe e do meu pai nem sequer colocavam fermento, porque faziam aquilo com massa-mãe, etc. Que eu na altura não sabia o que era, mas agora entretanto já percebi. E então, quando comecei a ver esses rótulos, comecei a perceber que tinha tudo, quer dizer, tinha realmente a farinha, mas tinha uma data de coisas estranhas que eu não conhecia sequer, que não sabia o que eram. E comecei a perceber que se calhar o pão, na altura ainda achei que podia ser do glúten, aquela moda que há por aí de o glúten faz mal, etc. E realmente há pessoas que fazem, mas no meu caso não tinha a ver com isso. E comecei a achar que podia fazer pão em casa, que seria mais saudável. Comprei farinha boa, etc. E comecei a experimentar. E na altura segui a receita de um blog, que até é um blog conhecido, e fiz tal e qual o que lá estava. E quando vi o meu pão, não era nada da fotografia que estava lá no blog. Pronto. Bom, e então comecei a pesquisar mais, a experimentar. E cheguei a um ponto em que já consegui fazer pão bom, mas tinha um problema, porque comecei a ser um bocado escrava do pão, porque ao sábado eu tinha que fazer pão e, portanto, não podia fazer mais coisa nenhuma, porque é uma coisa que era um bocado demorada na altura, demorava imenso tempo a fazer pão. E depois tinha muitos tempos, porque estava a fermentar uma hora, depois tinha que amassar outra vez, depois estava a fermentar mais um bocado, depois tinha que pôr no forno, depois, enfim. Então estragava um bocado o sábado e eu comecei a achar que a minha vida não podia ser esta e não queria saber do pão e que ia deixar de comer pão porque não estava para fazer pão. E, entretanto, encontrei um pão que comecei a comprar, que é um pão feito com massa-mãe e que nunca me fez mal. Eu fartei-me de comer pão daquele, nunca me fez mal. É um pão que não é muito grande e, portanto, aquilo dura às vezes 2 dias. Não é barato o pão, mas realmente vale a pena porque não faz mal. Mas o sabor não é por aí além, então também não comprava sempre
por causa disso. O sabor dele, existe de várias farinhas, e há com glúten e sem glúten. Se vocês estiverem interessados, posso-vos dizer a marca, mas eu desisti porque não é um pão que eu considero bom. E então comecei a investigar como é que podia fazer, como é que não podia, comecei a ver, a investigar um bocadinho mais a questão da fermentação, experimentei fazer o meu próprio fermento, não correu muito bem, a primeira vez esqueci-me dele e o meu fermento morreu. Depois a segunda vez já consegui fazer fermento, mas deu-me assim bastante trabalho porque demora muito tempo. E entretanto comecei a perceber que podia fazer aqui um pão, primeiro ter pão, consegui fazer pão, mas sem ser escrava do pão. E então o que é que eu costumo fazer? Tenho assim um momento para aí de 5 minutos em que consigo pesar e amassar tudo sem sujar as mãos, o que é espetacular. E então o que é que eu tenho aqui? O pão que eu faço todas as semanas tem 500 gramas de farinha, e a farinha que eu escolho é farinha que eu considero que seja boa. Escolho preferencialmente farinha integral ou semi-integral. Portanto, a mistura que eu própria faço, nunca compro mistura de farinhas, isso não faço. Portanto, eu própria faço as minhas misturas e é um bocadinho ao acaso isto. Todas as semanas eu tenho um pão diferente. Então faço. Aqui dentro desta taça estão 500 gramas de farinha, são 300 gramas de farinha semi-integral de espelta e depois 200 gramas de farinha de aveia. Portanto, esta semana é aquilo que eu tenho. Pronto, depois, às vezes junto também farinhas sem glúten, mas a base do meu pão tem que ter glúten, portanto podia aqui colocar, já tem acontecido, colocar por exemplo 300 gramas de farinha de espelta e depois 200 gramas de farinha de trigo sarraceno ou outra farinha qualquer. Outras vezes ponho 200 gramas de farinha de espelta, 100 gramas de farinha de trigo ou 200 gramas de farinha de trigo, sempre preferencialmente, como vos disse, integral ou semi-integral, e depois 100 gramas que posso pôr, sei lá, farinha de arroz, com farinha de coco, com farinha de amêndoa, portanto posso aqui misturar de alguma forma as farinhas. Portanto, esta aqui tem a tal farinha de espelta e a farinha de aveia. E entretanto, o que eu vou fazer, agora ia-me esquecendo agora do resto, não é? Tem sal, que eu ponho muito pouco sal, mas é uma preferência minha. Depois tem, como ele vai fermentar muito tempo, porque é um pão de longa fermentação, é quase uma fermentação selvagem, mas dou-lhe aqui uma ajudinha para ele fermentar. E então eu coloco aqueles pacotinhos de fermento que diz que são 11 gramas para 500 gramas de farinha, portanto 11 gramas de fermento para 500 gramas de farinha. Eu desses pacotinhos normalmente uso 2 a 3 gramas de fermento, vá lá 4, porque às vezes cai mais e eu já não consigo apanhar aqui dentro da minha taça. Portanto, e depois deixo-o fermentar muito tempo. Isto porque muitas vezes o que faço é, à sexta-feira, eu estou a dar aulas até às 5 da tarde, chego a casa e começo e faço isto, amasso, e só no sábado é que eu vou cozer, quando me der jeito. Portanto, nada de... já não tenho aquela preocupação de estar em casa e se por acaso eu de manhã tiver que sair, depois quando chegar, com calma, portanto, se ele tiver que fermentar 20 horas fermenta, se tiver que fermentar 14 horas fermenta, normalmente o que faço é deixá-lo durante a noite a fermentar. E depois, ao sábado, conforme me apeteça ou tenha tempo, trato dele, porque lá está, depois isto é tudo muito rápido. Também, às vezes durante a semana também o faço, é uma questão de ver, mais ou menos, às vezes não dou aulas à tarde e portanto à tarde consigo cozer o pão. Por exemplo, se o amassar às 8 da noite, quarta-feira, à quinta-feira, à 1 da tarde, posso depois tratar dele. Pronto, mas aqui sem grande stress. Se quiserem logo arrumar o pão em 2 ou 3 horas, aí se calhar tem que pôr mais fermento. Põem a carteirinha dos 11 gramas. Mas
como eu também quero evitar o fermento, faço aqui o pão com um grande tempo, não é? Com muito tempo, para ele também ter tempo de fermentar. Aquilo que eu percebi é que ele fica bastante mais macio e mais fofinho se fermentar mais horas. É óbvio, eu nunca percebi que o meu pão ficasse estragado, não é por estar muitas horas a fermentar, mas tenho que ter atenção, porque se ficar com assim pó verde ou azul, azulado, é porque está estragado, não é? Deve cheirar mal, digo eu, não sei, porque nunca me aconteceu. Pronto, portanto, eu costumo fazer assim. Normalmente, neste momento, uso 2, 3, 4 gramas de fermento só. Ele fermenta um pouco, quase meio-dia, 12 horas, 13 horas, 14 horas, por aí fora. É quando depois me dá jeito de tratar dele. E agora, é só preciso ter uma colher. Eu tenho aqui água para lhe pôr e eu não, sinceramente não sei qual é a quantidade de água que eu ponho. Ponho água fria e ponho um bocado ao acaso. Aquela primeira experiência que eu tive, que vos contei que tirei a receita do blog, se eu, na altura, usei a água exatamente que lá estava, a quantidade que lá estava, mas a verdade é que se eu usar, depende das farinhas, das marcas, depende do tempo, às vezes precisamos de usar mais água, outras vezes não, e portanto isso é completamente parvo estar a seguir mesmo à risca a receita de pão. Nós depois chegamos, isto é mesmo para ser experimentado, para verem até quem começar a fazer, perceber que farinhas é que gosta mais. Nós, como estamos muito habituados ao pão industrial, que às vezes até parece quase caseiro, mas não é, porque se formos ver os ingredientes tem tudo menos de caseiro. Se calhar o pão que se aproxima mais é aquilo que é feito com farinha branca, que eu normalmente não uso. Uso sempre, como vos disse, integral ou semi-integral, de preferência integral. Às vezes fica o pão muito escuro, porque tem muito a ver com isso, com a farinha ser integral. Acredito que haja pessoas que estranhem um pouco tanto a textura como o sabor deste pão. Eu, neste momento, pronto, para mim é o meu pão preferido, porque, enfim, já cheguei aqui a uma fase que já adequei o pão ao meu gosto pessoal. Pronto, mas é uma questão de tentarem, e realmente ele fica diferente, fica mesmo um pão diferente, e todas as semanas fica diferente, porque fermenta de forma diferente, a temperatura é diferente, o tempo, como também vou mudando o tempo de fermentação, às vezes fermenta 10 horas, outra vez fermenta 16, também muda, e portanto todas as semanas há aqui um pão diferente. Eu nunca posso pensar que o pão tem um sabor igual ao da semana anterior, porque não tem. Pronto, então vou aqui pôr um bocado à toa água, que é água fria, e vou começar a misturar isto sem sujar mãos. Pronto, mas só tem mais que fazer. Embora agora, obviamente, que haja aquela questão de temos que lavar muitas vezes as mãos, mas não é por andarmos com as mãos a fazer pão. Portanto, vou aqui colocar mais água. Ele pode ficar bem hidratada, portanto, aqui a massa. Se acharem que está assim demais, ponham mais farinha. Também vocês depois percebem, vão começar a ter um bocado de noção, e vai muito com a prática. Isto no início, eu quando fiz pão as primeiras vezes, amassava com as mãos e depois às tantas tinha massa de pão, sei lá onde. E depois uma vez tentei amassar com a batedeira e depois a massa, eu acho que tinha massa de cozinha, massa de pão na cozinha toda. Pronto, isto foi sempre um bocado caótico. Agora, entretanto, já faço desta forma e portanto resulta bem. Isto ainda precisa de mais água, porque ele vai ficar aqui um bocado. Reparem que, como eu vos estava a dizer, portanto, as farinhas, quando são integrais, precisam de mais água do que propriamente a farinha branca. E, portanto, eu não vos vou dar quanto é que eu uso água, porque não vai... Ui! Bem, enfim, vocês não façam como eu. Tenham mais cuidado. Pronto, não vos vou dar a quantidade de água, porque depois isto tem muito a ver com
tem muito a ver com as farinhas que usam, com as marcas, com o tempo. Um tempo seco é diferente de estarem a fazer isto com um tempo frio e por aí fora. Assim, um tempo mais úmido é um bocadinho diferente, porque as farinhas mudam bastante textura. Portanto, ainda vou aqui colocar mais água, porque a massa ainda está muito dura. Portanto, e água. Isto convém ficar tudo misturado. Está ali uma coisa cor-de-rosa, porque é sal. É uma pedra de sal. Estou a usar o sal dos Himalaias, mas podemos usar, porque é o único que tenho em casa. Porque eu não, como vos disse, não uso assim muito sal e portanto ele dura muito tempo cá em casa. E pronto, e portanto é o sal que eu tenho cá em casa. Tenho que misturar um pouco mais, porque está aqui partes. Pronto, mas reparem que não é aqui nada de transcendente esta parte. Pronto. Portanto, recapitulando, isto tem 500 gramas de farinha, coloquei 300 gramas de espelta e coloquei 200 gramas de aveia. Pronto, mas podem colocar o trigo se tiverem em casa, porque digamos que é mais usual. E pode só fazer trigo. Pronto, tenham cuidado com as farinhas que compram, tentem comprar, se for possível, biológicas. Reparem que há farinhas, se vocês virem os ingredientes das farinhas, há farinhas com conservantes, por exemplo, não vale a pena comprar farinhas com conservantes. É estranho às vezes pensar que 1 kg de farinha custa 50 cêntimos, porque não é possível. Se ela for de boa qualidade, para fazer 1 kg de farinha é preciso tanto trigo, como é que é possível custar 50 cêntimos? Pronto, há assim coisas que dão que pensar, portanto, a farinha, se for boa, tem que ter o seu preço e portanto, temos que pensar um bocadinho nisso quando compramos. Pronto, então, ele agora vai ficar assim a repousar, ele está desta forma, vai ficar a repousar e o que eu vou fazer, vou tapá-lo e vou colocá-lo num sítio escondido e ameno, ou seja, vou, se possível, se o sítio estiver quentinho, melhor. O que eu costumo fazer é colocá-lo no forno do fogão e tenho de vez em quando a luz acesa, a luz do forno. É claro que depois, isto normalmente acontece que eu costumo amassá-lo e depois vou dormir, às vezes não vou logo dormir, mas normalmente ele fermenta durante a noite. E nessa fase eu não vou deixar a luz acesa. Às vezes também o ponho, por exemplo, quando nos dizem que está sol e tenho sol na varanda, ou está quentinho na varanda, cubro, de forma a ele aqui para não ver luz, porque eles gostam assim aqui de fermentar em ambientes mais escuros, e ponho porque eles gostam sempre aqui de ambientes mornos. Se tivermos muito frio, ele não vai fermentar. Se tivermos muito calor, o calor também inibe a fermentação. Portanto, tem que ser assim um ambiente simpático. E então, para mim, o melhor sítio é dentro do forno de fogão. Podemos colocar a luz acesa, para ter um ambiente assim mais aquecido. Às vezes, assim, em dias muito frios, eu também costumo, aqueço ligeiramente o forno do fogão, assim, mas uma coisa muito leve, e depois com o forno aquecido, mas aquecido não muito quente, não é assim só morno, ponho lá dentro e deixo fermentar. E agora ele vai para o meu forno do fogão e vai ficar lá até quando me apetecer. Obviamente que isto, quer dizer, se calhar mais, eu nunca experimentei pô-lo mais de 24 horas, ou tê-lo a fermentar mais de 24 horas, mas não sei, é uma questão de verem se o pão fica bom. Normalmente eu tenho umas 14, por aí, 12, 14 horas e depois cozo o pão.
vai para o meu forno e vai ficar lá quietinho umas boas horas e vai fazer aqui o seu trabalho a fermentar e a transformar-se em pão. Bom, então vamos passar a outra fase. Eu já tenho aqui a minha superfície completamente enfarinhada. Tenho aqui o meu pão que estive a fermentar uma quantidade de horas. Deve ter estado a fermentar, não sei muito bem, mas para aí umas 14 horas talvez. Pronto, porque é mesmo, como eu vos disse, um pão de fermentação lenta. E agora sim, agora não podemos ser muito forretas na farinha. Portanto, ele vai absorver imensa farinha. Vou passá-lo aqui. E se realmente nós não colocarmos muita farinha, vamos sim ficar com as mãos, com massa, até sei lá onde. Aí podemos sujar tudo, etc. Portanto, esta fase, é mesmo esta fase que vamos sujar as mãos, e é mesmo assim. Pronto, faz parte agora do processo. Se colocarmos aqui muita farinha, mesmo assim isto fica feito de melhor. Conseguimos aqui passar com distinção aqui esta parte. Pronto, depois de retirar toda a massa, vamos aqui com mais farinha que vamos colocar por cima e vamos começar aqui a amassá-lo. Portanto, aqui, e vamos vendo se a massa está boa ou não. Isso tem um bocado a ver com a nossa prática. Esta aqui está ótima, porque consigo sentir, também não consigo explicar como isto, acho que depois tem mesmo a ver com a prática. Vou amassar durante algum tempo. Reparem que ele não me está propriamente a sujar as mãos, o que é ótimo, que é bom sinal, é porque tenho aqui a farinha recomendada, digamos assim, tenho a farinha ideal. Se começar aqui, temos que ir pondo, porque ele não pode faltar farinha. E vou aqui amassar um bocadinho, não muito, só para transformar mesmo num pão. Sempre com farinha, não nos podemos esquecer. Ele não deve agarrar nem as nossas mãos, nem aqui à nossa superfície. Portanto, devemos sempre tê-lo aqui e de forma a que ele apanhe farinha. Não precisamos de água em princípio, portanto eu não preciso de água, é só mesmo aqui mais farinha. Até porque como estava muito hidratado no início, como eu lhe coloquei logo muita água, portanto ele agora não precisa de mais, pronto. Portanto aqui amassar mais um pouco, pôr um pouco mais de farinha, portanto processo muito rápido. E depois, quando eu achar que ele já está, pronto, não é preciso estar aqui a amassar este mundo e o outro. Portanto, reparem que eu praticamente não sujei as mãos, não tenho as mãos aqui todas cheias de massa. O que vou fazer é que ele vai descansar mais um bocado. E esta parte de descansar mais um bocado também temos que ver um pouco a nossa vida. Pronto, eu tenho aquela tigela onde ele fermentou, que coloquei um pano de louça. Nesta parte vou colocar aqui dentro do pano, vou colocar farinha, muita farinha para ele não agarrar, para o pão não agarrar, senão depois se agarrar é uma chatice. Acreditem que dá muito mais trabalho, porque vou ter que amassar outra vez, etc, etc. Portanto, reparem que eu coloquei aqui dentro farinha. Vou colocar o meu pão aqui mais ou menos, sempre com atenção de que o pano da louça está protegido com farinha, porque este pão, entretanto, vai fermentar outra vez, ou vai começar a fermentar outra vez, e vai começar a comer farinha, entre aspas. Pronto. E vai descansar. Vou colocá-lo outra vez no local assim que ele gosta, assim morno. Aqui, agora ele pode descansar, depende um bocadinho da nossa vida. O meu às vezes é capaz de descansar mais 4 horas, porque às vezes não tenho tempo, ou me esqueço, ou tenho outra coisa para fazer, aparece qualquer coisa. Mas neste momento ele vai descansar para aí meia hora. E depois é só colocá-lo no forno. Quando faltarem mais ou menos 10 minutos para essa meia hora acabar,
portanto a meia hora de descanso do pão, daqui da massa, vou acender o forno para ele aquecer mais ou menos a 200 graus, pronto, mais uns 10 minutos. E vou pôr dentro do forno, também para aquecer, um tacho, que podem untar com azeite se quiserem. Bom, eu uso este tacho para fazer o pão, para ele cozer no forno. Quando faço pão maior, uso outro tacho maior que eu tenho, mas normalmente uso este, porque aquele pão de meio quilograma cabe perfeitamente neste tacho. Vou precisar da tampa, mas aquilo que eu vou fazer, portanto, eu acabei de pôr o meu pão a descansar mais ou menos meia hora. Vou usar um temporizador. Como eu não tenho um temporizador de cozinha, vou usar o telemóvel. Vou aqui colocar no meu temporizador 20 minutos. Porque o meu pão vai estar a repousar meia hora, mas quando faltarem 10 minutos eu vou precisar de aquecer o meu forno e aquecer o meu tacho. Pronto, e portanto daqui a 20 minutos vai tocar, porque se eu não coloco, eu não sei se são como eu, mas eu tenho este problema, eu depois em casa tenho tanta coisa boa para fazer, e tanta coisa que eu gosto de fazer e que me perco completamente. Bom, então já tenho aqui o meu tacho que está quente, vou-lhe pôr, portanto ele saiu agora do forno, teve a 200 graus durante 10 minutos, vou pôr aqui um pouco de azeite, porque depois às vezes o pão pode de alguma forma agarrar e ser um bocadinho mais difícil. Vou então buscar o meu pão que está aqui já comigo, e agora este é o verdadeiro desafio, porque se eu não coloquei farinha suficiente, o que vai acontecer é que ele se vai pegar tudo ali ao meu paninho. Este por acaso está bom, vou pô-lo aqui dentro. Ele pode estar um bocado desmanchado, que ele depois ele próprio se vai encontrar todo, é normal. Podemos aqui fazer, às vezes eu faço-lhes aqui alguns desenhos, mas ele às vezes fica um bocadinho mais direitinho, pronto, mas é normal ele ficar assim, não é dramático. E o que eu vou pôr a seguir, vou tapá-lo, e ele vai ao forno. E o que é que eu vou fazer? Vou colocá-lo durante... Ui, está um bocadinho quente. Esqueci-me sempre disto, durante sempre com queimaduras. Pronto, então vou colocá-lo 20 minutos a 200 graus, aqui com a tampa. Depois tiro a tampa durante 10 minutos e depois baixo um pouco o forno. Isto funciona assim no meu forno, ele fica ótimo. Depende, tem que ver um bocadinho como é que funciona o vosso forno. Portanto, ele agora vai ficar, recapitulando, 20 minutos. Convém pôr o temporizador do telemóvel para nós não nos perdermos. 20 minutos a 200 graus tapado. Depois retiro aqui a tampa e vai ficar cerca de 10 minutos sem tampa a 200 graus. E depois, mais tarde, eu abaixo um pouco o forno, portanto a intensidade do forno, e fica mais 10 minutos. Portanto, comigo mais ou menos funciona assim. Depois tem que ver também se querem o pão um pouco mais com mais escuro ou mais claro. Pronto, eu espero que este fique bem, porque com estas coisas de andar a filmar, coitado do pão, andou para aqui com umas voltas que normalmente não acontece. Se por acaso aqui, quando o tirarem do paninho, ele desmancha-se aqui um bocadinho e tal, mas se entretanto ele basicamente explodir e ficarem com a massa toda e não conseguirem agarrar, eu própria agora, se repararem, eu tive alguma dificuldade, tenho sempre, não se preocupem muito com isso. O que fazem é, voltam a amassar, a pôr farinha, voltam a repousar meia hora, portanto vão repetir esse processo todo outra vez. Acontece muitas vezes ter que fazer isso, pronto, é a vida. Bom, aqui está o pão, que vocês viram há bocado todo desengonçado dentro aqui já do tacho, mas todo em massa e todo um bocado esquisito. Portanto, reparem que ficou aqui com um aspecto um bocado diferente, porque ele depois cresce e ajeita-se. Eu desta vez não fiz aqui nenhum desenho, às vezes as fotografias que vou pondo do pão que faço, eu faço com uma faca, antes de ir para o forno, faço aqui uns desenhos com uma faca para ele ficar diferente, assim mais giro, mas como desta vez este pão andou para aqui
a ser filmado e demorei mais tempo com algumas coisas e estava com medo que isto não corresse bem. E portanto poupei tempo nessa parte, mas depois isto é uma questão de... Realmente essa parte não é essencial. O que eu vou fazer agora, vou tirá-lo aqui, o tacho ele está quente, ainda está quente, vou colocá-lo, vou aqui fazer desta forma, portanto o pão em princípio vai sair, bater um bocadinho, portanto já saiu, e agora o que vou fazer, vou aqui protegê-lo, vou tentar não me queimar, que é um processo um bocado complicado. Eu estive queimada por causa destes pormenores de andar a fazer pão, etc. Pronto, portanto já o consegui tirar. Vou embrulhá-lo agora aqui até arrefecer numa toalha ou em 2 toalhinhas, e ele vai ficar assim a repousar durante algum tempo. Vou aqui virá-lo e vou aqui embrulhá-lo. Portanto, ele vai ficar a repousar, não vou parti-lo nada agora durante este tempo. Portanto, ele vai ficar a repousar e agora depende, mais ou menos meia hora, 1 hora, depende daquilo que nós quisermos ou que conseguirmos aqui esperar, não é? Porque às vezes depois, pelo menos as primeiras vezes que nós fazemos, temos aqui tanta vontade de provar mas convém, pelo menos esta meia hora, 1 hora, convém esperar até que ele arrefeça. Depois eu já aqui volto para vos mostrar como é que ele está. Bom, então vamos lá à prova dos 9, ele já aqui está, já arrefeceu, ainda está morno, e vou cortá-lo para vocês verem que é mesmo pão. Portanto, podemos ver aqui, e agora é só encontrarmos aqui um companheiro para o pão, uma manteiga, ou manteiga de amendoim, manteiga de amêndoa, abacate, por exemplo. Algo saudável que nos ajuda aqui a comer o pão, mas mesmo sem nada este pão é ótimo, pelo menos eu gosto. Espero que tenham gostado do vídeo, e bom apetite!